E eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 3. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Nós vamos falar de um dos principais problemas da humanidade, apesar de a gente não reconhecer. Êxodo, capítulo 20, versículo 3, eu vou ler só o começo. Ele diz o seguinte: não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz que não terás outros deuses além de mim. Essa semana eu fui absurdamente confrontado pela leitura de um livro. Fazia tempo que eu queria ler e eu não estava lendo ele, não sei nem por que eu não estava lendo, porque fazia bastante tempo. E é um livro do pastor Timothy Keller, que fala sobre deuses falsos, a idolatria que vai no coração humano. E se nós pararmos para pensar sobre idolatria, a primeira resposta que vem ao nosso coração é que nós não somos idólatras. Nós que somos crentes evangélicos, a gente sempre tende a imaginar que idolatria é coisa de católico, não é isso? A gente pensa, fazendo uma confissão, eu sempre penso em idolatria em termos, aquela missa é uma idolatria, porque fala do santo tal, do santo tal. E a gente tem essa imagem de idolatria porque a gente cresceu imaginando que a nossa idolatria é feita para seres não feitos por mãos humanas. É exatamente isso que a gente pensa. E quando a gente pensa em seres não feitos por mãos humanas e não por Deus, a gente pensa sempre em estátuas. Por conta disso, até um tempo atrás, bastante tempo atrás, um pastor chutou uma estátua e causou uma grande confusão, porque ele estava ofendendo uma entidade. Aquilo é sagrado. E a gente pensa em idolatrias nesses termos. Quando a gente vai ler na Bíblia, a gente encontra o povo idolatrando. Arão construiu um bezerro de ouro e o povo adorava aquele bezerro. Isso reforça a nossa ideia de que idolatria é algo feito para imagens. Quando Jacó está saindo da terra de Labão e voltando para a sua terra, o que a esposa dele, Raquel, faz? Rouba os ídolos dos seus pais e esconde debaixo do assento dela. Então, eram imagens. E a gente vai construindo essa ideia de que a nossa idolatria só é feita se nós adorarmos imagens, se nós nos prostrarmos a imagens, se nós colocarmos imagens dentro da nossa casa. Aquela ideia daquela casinha que o pessoal tinha e ia revezando de casa em casa, fazendo orações e prestando culto àquilo ali, isso é idolatria. E se isso for de fato a idolatria, eu estou tranquilo. Para falar bem a verdade, eu nunca pensava muito sobre idolatria. Por isso que Deus estava por aqui já, da idolatria das pessoas. E é interessante que esse povo aqui não estava adorando imagens. Mas esse povo aqui fazia um negócio muito pior, porque Deus diz o seguinte para Ezequiel: Ezequiel, diga para esse pessoal, diga o seguinte, e eles eram os anciãos, era a gente mais de sabedoria. Diga o seguinte: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? O que Deus estava dizendo é assim: esses caras levantaram ídolos no coração, e a maldade que esses ídolos produziram está matando eles, e agora eles vêm falar comigo, pedindo socorro. A pergunta que eu faço para eles, que eu quero que você diga, é a seguinte: de alguma forma eu devo alguma satisfação para esse pessoal? Ezequiel está dizendo de um tipo de idolatria que é muito mais profundo, que é a idolatria que vai lá dentro do seu coração. Ela não precisa de uma imagem. E Calvino disse muito tempo atrás que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Cada um de nós é, desde o ventre materno, esperto em inventar ídolos. E quando eu penso na idolatria não mais como imagem, mas como coisas que vão no meu coração, o campo abre de uma forma absurda. Porque em termos bíblicos, a idolatria é qualquer coisa que não seja Deus, na qual a gente emprega o nosso coração, o nosso tempo, o nosso desejo, a nossa força.
Qualquer coisa que não seja Deus, em que a gente se dedica, que a gente ama, e que a gente fala assim: se eu perder isso, a minha vida perde o sentido. Se eu não tiver isso, eu não tenho razão para viver. Se eu não alcançar aquilo que eu desejo, nada mais vale a pena. E quando eu começo a ser confrontado com esse tipo de conceito, eu fiz uma oração essa semana pedindo perdão para Deus, porque o meu coração é idólatra. Tem muitas coisas que não Deus, que eu ainda coloco como primordiais e essenciais. São coisas que saíram do patamar de coisas boas e foram para o patamar de coisas essenciais. É exatamente aí, nesse patamar, que elas se tornam Deus e se tornam um ídolo. E a gente pensa que ídolos vão ser coisas ruins, mas é ao contrário disso. Ídolos são sempre coisas boas. Ídolos são sempre coisas boas. Ídolo pode ser o seu trabalho, que é uma coisa boa. O ídolo pode ser o seu filho, a sua filha. O ídolo pode ser o seu marido, a sua esposa. O ídolo pode ser o ministério que Deus deu para você. E que você fala assim: se eu perder isso, eu perdi a minha identidade. E é tão interessante que eu disse isso aqui, nesse púlpito, há 2 semanas atrás. Eu vivi uma crise de identidade porque eu tinha perdido a minha característica, que era de semana após semana estar aqui para pregar a palavra. E durante essa semana, quando eu pensava isso, eu fui levado para essa minha fala. E é como se Deus estivesse dizendo para mim: está vendo por que precisa passar por certas coisas? Isso vai crescendo dentro de você, e daqui a pouco você não prega mais para a minha glória, você prega porque é você que está fazendo, é parte de quem você é. Daqui a pouco você ama seus filhos mais do que você ama a Deus. Daqui a pouco o seu trabalho, que você tanto pediu para Deus, toma tanto tempo na tua vida que você não tem mais tempo para Deus. São coisas boas elevadas ao patamar de coisas essenciais, sem a qual nós não podemos viver. E a Bíblia usa 3 metáforas para definir ídolos. A primeira delas é que nós amamos os ídolos. Tudo aquilo que a gente ama. E como que eu sei que eu amo uma coisa? Quando aquilo oferece para mim senso de significado, de propósito, dá sentido para a minha vida. Quando aquilo dá sentido para mim, é uma coisa que eu amo. Por exemplo, eu amo as minhas filhas, elas dão sentido para mim. Uma outra coisa que a Bíblia usa como metáfora para definir os ídolos é que nós confiamos neles. A gente emprega o nosso esforço imaginando que aquele ídolo vai nos trazer retribuição, senso de significado, de propósito. E a terceira coisa que a Bíblia diz a respeito dos ídolos é que nós obedecemos a eles. E essa talvez seja a característica mais nefasta de um ídolo. Ídolos sempre requerem sacrifícios. Ídolos sempre requerem que nós entreguemos mais do que nós podemos dar. E eles nunca se saciam. Os ídolos da antiguidade nunca se saciavam, não importava quantas crianças fossem sacrificadas. O ídolo, ele sempre quer um pouco mais do teu tempo, um pouco mais da sua devoção, um pouco mais do seu interesse. E ele vai querendo mais e mais e mais e mais. E é nesse processo de querer mais que a gente começa a fazer o que Santo Agostinho definiu como sendo o pecado principal. Santo Agostinho disse que o principal pecado que pode habitar o coração humano é um amor desordenado. Amor desordenado. O que é um amor desordenado? O nosso conceito de amor por coisas, por pessoas, deve seguir uma ordem. E todas as vezes que essa ordem é invertida, tudo desmorona.
Eu vou dar um exemplo para você. Eu amo demais a minha família. E eu amo bastante também o meu trabalho, as coisas que eu faço. Tanto a minha família como o meu trabalho são objetos do meu amor. Agora, se eu não respeito a ordem, a escala hierárquica do amor, por exemplo, para mim, dentro desses dois exemplos que eu dei, a família vem antes do trabalho. Agora, se eu não respeito essa ordem e coloco o trabalho antes da família, o que vai acontecer? Vai acontecer uma explosão, tanto no meu trabalho como na minha família, porque é assim, eu começo a me dedicar mais ao trabalho do que à família, os meus filhos sofrem, a minha esposa sofre. Ao mesmo tempo o meu trabalho também vai sofrer, porque se eu de fato amo a minha família, eu vou estar lá trabalhando e pensando, puxa vida, eu não poderia estar aqui, eu tinha que estar fazendo outras coisas, eu tinha que estar com a minha família, e o ídolo que buzina na minha cabeça vai falar assim, mas você está aqui por causa deles, o que você está fazendo é para eles, eu quero mais um pouco, e aí começa a desordem, as coisas começam a ruir. Se eu amo mais o ministério do que amo a Deus, eu perco a graça de Deus na minha vida, e é nessa de inverter as coisas, que a gente vai fazendo barbáries sem pensar. Se nós formos perguntar para as pessoas hoje o que elas acham a respeito de sacrifícios de crianças, eu tenho certeza absoluta que ninguém moderno vai falar assim, eu acho que é uma coisa aceitável. Não existe isso. Não existe essa de sacrifício de criança é coisa aceitável. Mas há um espírito que age por trás desde o começo do mundo, e ele continua agindo hoje. Eles só mudam modus operandi, mas ele continua o mesmo. Antigamente sacrificavam-se as crianças em altares. Hoje, cara, desculpa o que eu vou falar, mas é terrível. Hoje a gente sacrifica as crianças na porta de creche. São crianças que com 4 meses de idade, quando acaba a licença maternidade, porque a nossa sociedade é perversa, ela tem 4 meses de licença maternidade. Essas crianças vão para uma creche. E eu não sei você, eu odeio a porta de escola. Não gosto. Principalmente de escola de berçário. É aquela criança chorando, cara, aquilo é horrível. E me corta o coração. Eu lembro da Helena, porque a Helena foi para a escola com 2 anos, acho que ela tinha, 2 ou 3. Só que ela odiava a escola. E durante muito tempo a gente levou ela e ela chorava, e eu não aguentava, ela chorava e eu trazia ela de novo. Eu não tenho aquela paciência do pessoal que fala, não, deixa chorando aqui, que eles ficam uma semana chorando, depois eles param. É sacrifício de criança isso aí para mim. Eles param depois de 2 semanas. Não, eu levava, ela chorava, eu trazia de novo. E aí ela desenvolveu uma técnica, ela falava sempre assim, Helena, vamos para a escola? Ela falava, amanhã eu vou. Aí chegava amanhã, amanhã, e ela foi. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque sem que a gente perceba a sutileza dos ídolos, o ídolo do dinheiro e da carreira bem-sucedida faz com que a gente sacrifique até crianças. A gente vai sacrificando coisas porque eles querem sempre mais. É um amor desordenado. É um amor desordenado. Eu respeito as circunstâncias das pessoas, eu sei que não tem coisa que não dá e tal, mas para mim continua sendo sacrifício de criança. A gente pode flexibilizar, pode explicar, mas ainda é sacrifício. É sacrifício de criança que não vai ter tempo com pai e mãe, vai passar mais tempo na escola. E aí quando eu assisto aquelas coisas que nem saiu no Fantástico esses tempos, da criança que era amarrada lá porque estava chorando, meu Deus do céu, aí que me dá vontade de virar vereador e fechar todas as creches. O que acontece é que pouco a pouco o ídolo vai consumindo a nossa vida. E os ídolos não são coisas fáceis de serem encontradas, porque eles se dividem em 2 categorias. Existem os ídolos que são profundos e existem os ídolos superficiais. A gente geralmente consegue enxergar só os superficiais, os profundos ficam lá embaixo. Os ídolos profundos
são aprovação, poder, controle. São coisas que nos conferem significado. E é tão interessante ver como isso funciona, porque pessoas, por exemplo, que têm o ídolo do poder, as pessoas que têm o ídolo do poder, elas não ligam de ofender as outras pessoas, desde que ofendendo elas, elas consigam mais poder. Já reparou que tem gente que a gente chama de arrogante? É o cara que passa por cima de quem for preciso mesmo, porque ele quer poder. Ao passo de que existem pessoas que o ídolo mais profundo dela é a estima. Ela quer ser benquista pelos outros. Ela é o gente boa. E aí esse cara gente boa não liga, não tem problema que eu abra a mão de dar minhas opiniões desde que todo mundo goste de mim. Então eles vão mudando de acordo com o que está lá no fundo do nosso coração. Só que a gente não enxerga esses profundos, a gente enxerga os superficiais. Quer ver como é muito mais fácil? Ninguém nunca pensou assim, eu tenho o ídolo do poder no coração. É difícil pensar isso. Mas a gente consegue enxergar outros. A gente consegue enxergar, por exemplo, os superficiais, o dinheiro. Dinheiro é fácil. A gente consegue enxergar a família. A gente consegue enxergar relacionamento. A gente consegue enxergar um montão de coisas. Só que esses superficiais, eles trabalham para aqueles que estão lá no fundo do nosso coração, que são os ídolos profundos. E olhando para essa dinâmica de ídolos superficiais e profundos, eu queria falar com vocês sobre os ídolos modernos. São os meus. Talvez vocês se encontrem alguns deles também. E o mais evidente de todos é o dinheiro. O dinheiro é talvez o ídolo mais fácil de ser identificado. E faz tempo que é assim, porque Jesus gastou uma boa parte das suas palavras falando sobre dinheiro. A gente acha isso tão interessante, né? Porque a igreja condena muito, por exemplo, o sexo, pecados sexuais. Jesus falou bem pouco sobre isso. Agora Jesus falou sobre dinheiro muito. Inclusive ele colocou dinheiro na categoria de divindade, de uma entidade demoníaca, chamada Mamon. Isso foi abordado aqui algumas semanas atrás, com muita propriedade. Mas eu queria mostrar para você como a nossa sociedade idolatra dinheiro, sem que a gente perceba. Há uma dinâmica social envolvida nisso, porque os nossos ciclos ditam o nosso nível de contentamento. As pessoas com as quais a gente se envolve vão ditar o nosso nível de contentamento. A gente olha para as pessoas à nossa volta e se enquadra de acordo com elas. Vou dar um exemplo. Você geralmente tem amigos que têm mais ou menos o mesmo nível de dinheiro que você, frequentam os mesmos lugares que você, os filhos deles estudam nas mesmas escolas que você. Agora, quando alguém começa a se sobressair e começa a frequentar lugares mais sofisticados, o ídolo do dinheiro brota lá dele, e ele começa a desejar aquelas coisas também. E a vida dele, que até pouco tempo atrás era confortável, agora já não é mais. Ele olha para aquela galera e fala assim, eu também queria um carro daquele tipo. Eu também queria jantar nesse restaurante. Eu também queria usar esse tipo de roupa. Eu também queria ser igual o blogueiro tal. E lá no fundo do coração dele começa a minar aquele contentamento que ele tinha com o dinheiro que ele tinha, porque ele está olhando para os outros. E a nossa sociedade, ela é tão perversa que a principal forma de dividir as pessoas em categorias é com base no dinheiro. As políticas públicas são orientadas com base no nível de dinheiro que as pessoas têm. E isso também mostra um outro lado perverso. Ninguém se considera rico, cara. Dificilmente você vai ver uma pessoa que se considere rica. Só que tem um monte de rico. Quer ver? Quanto você acha que uma família tem que ganhar para ser considerada rica no Brasil? 100 mil reais por mês? Né? De repente, para ser rico.
Os ricos brasileiros que pertencem à classe A têm uma renda familiar, tá? De 22 mil reais. Tem um monte de rico aqui na igreja que agora deve ter pensado assim, falando, pô, eu não sabia que eu era rico. E acabou de descobrir que é rico. Rico? Você pode sair na rua e falar assim, de acordo com a divisão brasileira, eis que sou rico. A pessoa, para ser considerada de classe D e E, que são as principais do Brasil, ela tem que a família inteira ganhar menos de R$ 2.900 por mês. Só que se for considerar assim, a gente vai imaginar assim, não, nós somos classe média. Eu acho isso tão interessante que se nós formos para o meio do Nordeste lá, onde o pessoal vive no sertão, e trouxer aquelas pessoas para cá e falar assim, essas aqui são as pessoas de classe média, eles vão falar, classe média nada, são tudo uns ricos aí, ó. E a gente vai orientando a vida com base na quantidade de dinheiro que a gente tem, a classe social que a gente vai trocar. Tem um monte de gente que deve ter pensado assim, falando, ainda não sou rico, mas 22 conto falta pouco. O problema com essa ideia continua sempre sendo Jesus. Jesus é sempre o problema. Que ele estraga a festa. E ele diz o seguinte, Lucas capítulo 12, versículo 15. Cuidado, pessoal. A palavra é exatamente essa. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E ele dá o aviso final. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Isso que dá significado na tua vida é ídolo, viu? A tua vida não consiste no número que está na tua conta bancária. Eu não olho para isso. O governo olha, mas eu não olho. Eu não quero saber se você ganha mais ou menos de 22 conto por mês. Inclusive esse papo do pessoal que fala que quer que você ganhe mais, porque tal do dízimo, que 10% de 22 é melhor, né? Também não ligo para isso. O pessoal está falando, não é no meu nome. Eu não me importo com isso. Inclusive, eu subverto a ordem, porque lembra daquela mulher que jogou uma moedinha? Então, ela deu mais. Porque eu não olho números. O que eu quero saber é o que você faz com a tua conta bancária. O que eu quero saber é o quanto você perde de sono por causa da conta bancária. É isso que me interessa. E é tão engraçado que o ídolo do dinheiro, ele vai pegando assim a gente, e ele pega as pessoas de jeito diferente. Lembra que eu falei que o ídolo pega de acordo com aquilo que está no profundo do coração? O cara pode servir ao dinheiro de dois jeitos absurdamente diferentes. Tem gente que gasta como se não houvesse amanhã, porque é o cara que quer conforto, ele quer estar bem, ele quer estar no meio da galera, e ele gasta. E quando chega a fatura do cartão de crédito, que é o altar do dinheiro, meu Deus, aí a gente parcela, aí a gente brinca sempre entre os amigos, porque quando a gente viajava, uma das nossas amigas falava sobre o cartão, e aí ela falou, não, passa no cartão, e era sempre aqui nos países da volta, a gente criou a expressão de que tarjeta não paga, né? Cartão não paga, então passa no cartão, fica bem na hora que tarjeta não paga. Então pessoas que têm o ídolo da satisfação, o ídolo profundo do reconhecimento, eles gastam. Agora as pessoas que têm o ídolo do controle, eles são mão de vaca, eles não gastam nada. E aí você pensa assim, não, esse cara não serve ao dinheiro, porque ele anda com as roupas tudo surradas, ele não está nem aí. Mentira. O dinheiro é o ídolo superficial que fornece a ferramenta para o profundo dele, que é do controle. Eu quero estar precavido caso alguma coisa aconteça. Tem uma pessoa da minha família, que eu não posso falar quem é, que ela guarda dinheiro, porque se caso ela morrer, daí não precisa de ninguém pagar nada no velório dela. Eu falei, eu não tenho essa preocupação, a hora que eu morrer, que as pessoas se virem. Problema, morto não tem problema, a gente passa a vida inteira tendo problema, agora morto nós vamos ter um problema para resolver? Eu não quero, que se virem. Mas percebe como a dinâmica, a gente pode mudar o ídolo, o ídolo assume formas diferentes. Quer ver um outro ídolo? O ídolo do poder.
O ídolo do poder fornece para nós um senso de significado, de propósito e de pertencimento. É o meu grupo que controla, sou eu quem controla, são as minhas ideias que controlam. E eu vou dizer para você um negócio, isso está tomando proporções terríveis, a ponto de que qualquer outra coisa que não seja a minha ideologia merece ser extirpada. É louco isso, porque a gente vai criando um mundo onde só tem pessoas que pensam igual a gente. É o poder exclusivo, massivo. Eu não sei o que vai acontecer agora daqui uns meses, mas nas palavras de um pastor que eu ouvi falando esses dias, as próximas eleições não vão ser apenas eleições, e ele estava ensinando os irmãos, é a luta do bem contra o mal. Luta do bem contra o mal. A gente precisa eliminar essa gente aqui, porque essa gente aqui é o mal, e esses outros aqui são o bem. E quando você vai falar com os outros, eles têm a mesma ideia, só que aí muda a moeda, ela vira de lado, e agora a gente tem que eliminar aqueles, porque aqueles ali são o mal, e nós somos o bem. E não importa, porque houve uma profeta um tempo atrás que falou um negócio absurdamente verdadeiro. Ela disse as seguintes palavras: não importa nem quem vai ganhar, nem quem vai perder, no final vai todo mundo perder. Lembram dela? Uma baixinha, meio gordinha assim. Não importa quem ganhar ou quem perder, no final vai todo mundo perder. Amém para essas palavras, porque elas são as verdadeiras. Às vezes quando as pessoas me perguntam, para que lado você está? Eu falo, cara, eu quero sair dessa nojeira. Eu estou de lado nenhum. Dá para escolher a não moeda? Eu não quero participar, eu quero ficar de fora, porque isso é nojento. E está sendo feito em nome de Jesus. Se coloca uma nação acima de tudo em nome de Jesus, e as pessoas esquecem até da história, porque a Alemanha nazista tinha o mesmo lema: a nação acima de todos, acima inclusive do judeu. É nojento, é perverso, não dá para falar o que é. Eu não quero escolher lado nenhum. É um ídolo do poder que acha que a minha ideologia tem que ser aceita a qualquer custo, e nem que eu tenha que matar para isso. E é em nome de Jesus. Só que Jesus não pensava assim. Jesus não olhava as coisas por esse lado. Jesus não tinha essa ideia. Tanto que quando Pedro corta a orelha do Malco, achando que estava fazendo uma coisa boa, Jesus cola a orelha dele de novo e fala assim: cara, não é esse o caminho, viu? Você acha que se eu quisesse, eu não chamava aqui uma legião de anjos agora e acabava com tudo? A pergunta moderna para nós, eu acho que deveria ser a seguinte: Jesus, você não acha boa a ideia de ter um presidente crente? Talvez a resposta seria: cara, se eu quisesse, eu fazia. Acho que Jesus não quer. Eu sei lá, eu não posso dizer porque não tenho procuração de Jesus, mas eu acho que Jesus não quer. Jesus não quer esmagar minorias. Jesus não quer que todo mundo que não concorda com ele morra. Não quer, isso eu tenho certeza que ele não quer. A gente tem o espírito de Jonas, sabe? Porra, Deus, falar a verdade para você, viu? Eu nem quero muito ir, porque eu tenho certeza do teu jeito. Você é compassivo, você é misericordioso, vai acabar perdoando os gays. Porra. Aí, né? Não, eu não quero, eu quero que eles sejam eliminados. Talvez Jesus esteja dizendo para nós: eu não quero. Eu não quero um país onde todo mundo à força concorde comigo, não quero. Eu quero que todo mundo concorde comigo, mas não à força. Eu quero que o cara que continua me arrastando no meio da Sapucaí, continue ainda. Ai, que Jesus ruim esse. Ai, eu não queria. Eu queria que o carro dele pegasse fogo mesmo, bem na hora. Aquele carro que estava arrastando Jesus pegasse fogo e morresse todo mundo que estava ali. Eu queria, mas Jesus não quer. Vai haver um dia,
em que essas coisas não vão ficar impunes, mas não é ainda hoje. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se eu quisesse, eu chamava uma legião de anjos aqui, tomava o poder e vocês iam ver, mas não quero. Não quero. Um outro ídolo que habita o nosso coração é a necessidade de aprovação. A gente quer ser aceito, a gente quer que as pessoas gostem da gente. A gente faz concessão para isso. E eu me lembrei da história das filhas de Labão, a Raquel e a Lia. A Raquel era bonita, e a Bíblia diz, tão interessante isso, né? Eu nunca tinha reparado, mas a Bíblia diz que Raquel era bonita de rosto e de corpo. Ó, porque ela tinha um rosto formoso e o corpo era agradável aos olhos. Então ela era bonita de rosto e de corpo. E a Lia, a irmã dela, coitada, porque não fala nada do corpo e do rosto também não era bom, e nem o olho dela era bom, porque a Bíblia diz que os olhos dela eram sem brilho. Ela ainda tinha um semblante triste. E as duas queriam a mesma coisa. As duas queriam ser benquistas pelo marido. E a Raquel conseguia, porque era bonita de rosto e de corpo, e o Jacó gostava mais dela. E a Lia era fruto da enganação do pai dela, coitado. Só que Deus muda a lógica das coisas, e Deus abre o ventre de Lia. Só que o ídolo que habitava no coração de Lia, o ídolo profundo, era o ídolo da aceitação. E se você for ler as páginas de Gênesis, capítulo 29, cara, talvez sejam as palavras mais tristes de uma pessoa que tem o ídolo profundo da admiração alheia. Todos os filhos que Deus ia dando para Lia, ela falava: agora o meu marido vai gostar de mim, porque eu dei um filho. Aí nascia outro e ela fala: agora ele vai gostar mesmo. Ele não gostou com o outro, mas agora vai gostar porque são dois. E no terceiro ela fala: agora não tem como não gostar, porque são três. E é tão interessante que a Raquel, que já tinha a aprovação de Jacó, começa a ficar com inveja da irmã. E fala assim: puxa, eu preciso de um filho também, e não consegue. Mas é louco, porque ela já tinha aprovação. Mas lembra que eu falei, os ídolos nunca se saciam. Eles sempre querem mais sacrifício, mais entrega, mais busca. E aí ela vai falar com Jacó, Jacó fala: eu por acaso sou Deus agora, que não estou conseguindo fazer filho em você? Teu problema é teu com Deus. E ela vai, se corrói de inveja. E o sacrifício dela qual é? Eu não consigo ter filho, então toma aqui minha escrava. Já que eu não consigo ter tua aprovação, faz de outro jeito. E esse ídolo habita o nosso meio. As pessoas vão fazendo concessões de caráter, concessões de atitudes, concessões porque elas querem ser benquistas. É no altar do ídolo da aceitação que a gente faz os maiores sacrifícios da nossa família, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da nossa reputação, do nosso caráter. E por último, o ídolo do momento é o ídolo do sucesso. A gente tem uma necessidade de ter a vida como um sucesso. E é bom, cara. Eu lembro que eu falei no começo, os ídolos são sempre coisas boas. Ter sucesso é uma coisa boa. Ninguém quer ser um fracassado. Ninguém fala: não, para mim não tem problema não, sou um fracassado, não estou nem aí. Não! A gente quer fazer sucesso. E a sociedade criou estigmas e paradigmas de sucesso. São os arrasta para cima. Os caras do arrasta para cima que sempre tem alguma coisa de sucesso para nos vender. Arrasta para cima e descubra como ficar milionário. Eu não sei, o algoritmo do Facebook deve ter alguma coisa errada comigo. Porque tem um cara que aparece sempre para mim, que ele quer vender uma ideia de que quanto mais você usar teu cartão de crédito, mais dinheiro você vai ter. Não entra na minha cabeça esse cara. Eu já até assisti os vídeos dele, que foi um erro também, porque daí agora ele nunca mais vai sair da minha vida. Mas quanto mais você usar seu cartão de crédito, mais dinheiro você vai ter, porque daí você acumula pontos e entra ali numa coisa. Eu falo: meu Deus, esse cara está falando burramente, mas enfim, ele fala, ele arrasta para cima. E a gente fica pensando que a nossa vida é um fracasso,
Porque há uma vida fake sendo vendida como uma vida de sucesso. É uma vida fake, uma vida de filtros. Tanto que as clínicas de cirurgia plástica hoje, o que mais elas recebem de pedido é: você consegue me deixar assim, igual a essa foto aqui? Tem como não? Eu queria trabalhar numa clínica de estética. Queria, por um dia só, porque eu ia ser demitido, mas de repente falar assim, só nascendo de novo. E de outro pai e outra mãe ainda. Eu fui tentar corrigir um problema no meu joelho e essa foi a resposta da ortopedista. Ela falou para mim assim, só se você nascer de novo. E olha, de outro pai e outra mãe. Porque não é sucesso. Não é sucesso ter aquela cara de filtro. Não é sucesso ser o cara do arrasta para cima que vai dar dica para todo mundo. É vendido como sucesso, mas não é. E isso vai gerando uma coisa tão perversa, cara, tão horrível. Se você ainda não assistiu, assista um filme de 2009 chamado Amor por Contrato. Os caras eram contratados para vender uma ideia de sucesso. Amor por contrato. E as pessoas no filme lá cometem cada sacrifício por conta disso. O sucesso não é conforme a gente pensa que ele é, o sucesso é absolutamente diferente. E isso é tão enraizado em nós que a gente vai perdendo e abrindo mão das nossas próprias características com relação a isso. Porque o ídolo do sucesso não respeita a tua história, não respeita a tua característica, não respeita as suas habilidades, ele não respeita nada, nem as suas circunstâncias. Esses dias de novo me partiu o coração porque a Helena foi selecionada por reforço na escola. E é tão incrível isso, que até reforço, no meu tempo o reforço chamava reforço, mas agora não é. A coordenadora pedagógica ligou lá em casa e disse que a Helena tinha sido sorteada para aulas especiais no contraturno. Que não pode dizer para o pai e para a mãe mais que é reforço. Aí a Cissa disse para mim, a Helena foi sorteada para aulas especiais no contraturno. Eu disse, reforço? É reforço, isso aí é reforço, no meu tempo chamava reforço. Quais são as matérias? Deixa eu adivinhar, é matemática, não é? É matemática. Ela odeia. A Helena ama a produção textual. E esses dias eu levava ela para a aula do reforço e ela vai clamando, né, para a aula do reforço. E a gente chegou na esquina de casa. E a lagriminha escorrendo, quieta, pensa numa dó. A lágrima escorria no olho dela assim no banco de trás, bem quietinha. Eu falei, que foi, filha? Poxa, eu não gosto de ir para o reforço. Eu queria ser que nem a Maria. A Maria está brincando. E a Maria faz as contas, cara. A Maria faz a tarefa de casa enquanto os colegas estão terminando a tarefa na sala. E ela disse, eu queria ser que nem a Maria. A Maria está brincando. Lá no fundo do coração dela está aparecendo um ídolo do sucesso. E eu como pai, eu fiquei pensando que Deus nos enxerga assim também. Eu na hora, eu tive vontade de falar para ela assim, pô, Maria, Helena, você é você. E a sociedade não respeita, porque todas as crianças têm que ser expert em matemática. Mas a Helena é expert em pessoas. Quando eu estou lavando a calçada de casa, a Maria nunca me traz um copo de nada. A Helena vem com suco. Ó, papai, está calor, toma aqui um suquinho. Dali um pouco ela tem uma fruta. A Helena tem sucesso demais, não em matemática. É o que Deus está dizendo para mim, para você. Cara, para de ficar rolando o feed de Instagram, procurando sucesso. Para de querer ficar postando coisa para mostrar que a tua vida é... que vida espetacular. Para de postar foto de passaporte, pelo amor de Deus. Porra, posta a foto do ticket do ônibus, então, quando você for para Morretes também. Você só posta o Guarulhos, Milão, para! Eu sei que você está postando para parecer um sucesso, porque você nunca posta a foto do ônibus Curitiba, Paranaguá. Só do Guarulhos, Milão. Então para! Para, cara! Sabe para mim qual é a pergunta para a gente saber do ídolo do sucesso? Diante de um prato de comida, o que você faz primeiro? Uma oração ou um post? Quando você vai comer,
Você tira a foto do prato ou você ora para Deus? A gente está sendo, é o que Deus disse lá em Ezequiel, cara, está tomando o coração de vocês, eu não vou mais nem dar resposta. Tem 3 testes rapidamente para a gente terminar, para você fazer, para saber se tem algum ídolo dominando o teu coração. Primeiro é o teu pensamento, mas não esse que você tem agora aqui na igreja enquanto você está ouvindo a mensagem. A hora que você chegar em casa de noite, que não tiver nada, pensamentos automáticos, no que você pensa? Em formas de ficar mais rico? Em formas de ter mais sucesso na vida? Em formas de receber a aceitação das pessoas? O que você fica fantasiando? Eu fantasio, cara. E sabe o que é o pior? Muitas vezes as minhas fantasias se concretizam. E depois de ler essas palavras que eu li essa semana e de pensar nessas coisas, eu falei, meu Deus, é Deus me dando os ídolos. O que traz senso de conforto e satisfação para você quando você pensa? Sabe, a gente não fala assim, tem uma outra palavra, que deixa o coração quentinho. Pensar nessas coisas deixa o coração quentinho. Quais são as coisas? Segunda teste, no que você investe o seu tempo e dinheiro? A gente está vivendo num mundo tão desgraçado, que as pessoas estão falando assim agora, não dá para ter filho porque ocupa muito tempo. Deixa eu falar uma coisa para você, teu tempo vai ser ocupado de qualquer jeito, você só precisa de saber no que você vai ocupar, se você quer com série de Netflix ou com filho. Aí outro post, meus amigos da escola, tudo indo para o 2º filho, e eu aqui só pensando em como ficar rico. Oh meu Deus. Meus amigos da escola estão pensando em ficar rico, eu estou talvez indo para o 3º filho. E é fralda, tudo de novo. Não dá. No que você investe o seu tempo, investe o seu dinheiro? E por último, o primeiro teste é o do pensamento, o segundo do tempo e do dinheiro, e o terceiro teste para você fazer, não agora, depois. O que causam as emoções mais profundas em você? O que causa raiva? O que te causa inveja? O que te causa cobiça? Por que você trabalha tanto? Por que você precisa constantemente estar fazendo uma coisa? Será que Deus não está perguntando para você, se você consegue ser você, se sentir amado por mim sentado? Ô Deus, por que ou você só tem valor se você estiver fazendo alguma coisa, estiver trabalhando em alguma coisa? Sabe que ao fazer essas perguntas para nós, e eu fiz esse teste, a gente vai ver um ídolo sendo arrancado lá do fundo do coração, assim, agarrado. E sabe o que é o pior a respeito dos ídolos? Eles não podem ser eliminados. Ídolos não podem ser removidos. Não tem como você tirar um ídolo. Os ídolos só podem ser substituídos. Você não consegue tirar um ídolo. E eu queria contar uma história para terminar. C.S. Lewis, o mais brilhante dos escritores cristãos, escreveu um conto infantil, mas que não tem nada de infantil, que é um compilado das Crônicas de Nárnia. Nas Crônicas de Nárnia tem um menininho chamado Eustáquio, que é o primo, se você já leu, você vai lembrar dele. Ele é o primo dos 4 irmãos. E o Eustáquio é um ser... que piazinho aquele. Ele é arrogante, ele é duro de lidar, ele é um idólatra. E na história do peregrino da alvorada, o Eustáquio recebe um dinheiro, ele recebe uma fortuna, e ele já tinha aquilo ali, porque o ídolo já estava no coração dele, e ele fica intragável. E o Eustáquio começa a ser, nas palavras do Lewis, a mesma coisa que acontece com a gente, anestesiado. Ele vai perdendo a sensibilidade, vai se dessensibilizando. Até o dia que ele usa um bracelete de ouro. E ao usar esse bracelete, o Eustáquio, que estava anestesiado, adormece. E quando ele acorda, ele virou um dragão. O Lewis é demais. O Eustáquio tinha virado um dragão,
que representava quem ele era de verdade. E aquele bracelete que lhe conferia senso de significado agora estava apertando o braço dele, porque é isso que os ídolos fazem conosco. E o Eustáquio tenta de qualquer maneira se livrar daquilo, porque aquilo causa dor e causa sofrimento. Aquele ídolo vai machucando ele. O Eustáquio vai para a beira de um rio e ele pensa: será que se eu me lavar nesse rio vai dar certo? E não funciona. Até que aparece o leão, Aslan. E Aslan, vendo aquela situação, dá uma dica para ele. Fala assim: cara, você pode se banhar no rio, mas primeiro você precisa trocar de roupa. Você precisa tirar essa roupa de dragão. E o Eustáquio tem uma ideia genial. Ele fala assim: dragão é que nem cobra, vai trocando a pele. Eu posso trocar minha pele. E ele começa lentamente a arrancar aquelas coisas que ele tinha se tornado. Só que, para surpresa de Eustáquio, assim como para nossa surpresa, cada vez que ele tirava uma camada, vinha uma outra, mais grossa, mais densa, que mais machucava ele. Porque os ídolos, eles não podem ser removidos, porque eles sempre surgem de novo, de um outro jeito diferente. Até que Aslan olha para Eustáquio e diz o seguinte: cara, eu posso arrancar isso de você. E Eustáquio, assustado, pensa: puxa, mas eu vou ter que me deitar aqui para o leão. E Elias usa as seguintes palavras. Ele diz que ao se deitar e ficar totalmente vulnerável ao leão, Eustáquio sente como sendo que um golpe atingindo o mais profundo do coração e arrancando dele a primeira camada. E Eustáquio diz que aquilo causou uma dor tão profunda nele que ele achou que ele não ia suportar. Mas o leão continuou e arrancou mais uma, mais uma, e mais uma, e mais uma, até que Eustáquio estava completamente desnudo. E aí o leão falou para ele: agora, se você se banhar, você vai ficar livre. E ele diz que entra na água, e no primeiro momento aquilo causou ardor nele. Mas à medida que aquilo foi se tornando normal na sua vida, ele pôde ver que ele tinha virado de novo um menino. E assim somos nós. Os ídolos, no mais profundo do nosso coração, eles não podem ser removidos. Eles só podem ser substituídos. Você não tem como tirar a ganância daí. Você tem como orar a Deus e falar: Deus, entra aqui no meu coração. Arranca os ídolos que estão lá no fundo. Arranca as coisas que eu coloquei no seu lugar e me ajuda a amar o Senhor sobre todas as coisas, para que eu possa desfrutar das boas, para que eu possa desfrutar daquilo que o Senhor me deu. Eu sempre penso nisso, e eu acho que o melhor antídoto contra os ídolos é a humildade. A gente saber que nada é nosso, e que Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Ele sabe o que a gente precisa. Você consegue confiar que Deus sabe o que Ele pode dar para você, e que coisas pelas quais você ora, Deus fala assim: eu não posso dar isso para você. Na verdade, eu tenho que tirar esse sentimento de dentro de você primeiro, porque se eu der isso para você, cara, isso vai tomar um bracelete de ouro que daqui a pouco está te apertando. Eu queria convidar você a fazer orações de entrega hoje, nas mãos de um Deus que sabe o que é melhor para você. É dolorido, as garras do leão parece que vão arrancar o coração, mas depois a gente fica que nem Eustáquio, a gente volta a ser menino. E eu queria que você ficasse de pé e que pensasse nessas coisas enquanto a gente canta aqui essa última música, e depois a gente vai orar.
Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque os nossos olhos podem ser abertos pela Tua palavra. O Senhor é um Deus presente, um Deus de perto e não de longe, Pai, que se preocupa conosco. E é nisso que a gente precisa confiar, Deus, que o Senhor sabe exatamente o que é melhor para nós, que os Seus pensamentos são muito mais altos e maiores do que os nossos, que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos conduzir até o fim da jornada, Senhor. Uma coisa eu te peço, que a nossa alma não seja perdida no caminho, que os falsos deuses não ocupem um lugar no nosso coração, Deus, a ponto de a gente não mais conseguir enxergar o Senhor. Que a minha vida seja regada a orações, Deus, e não a postes. Remove, Deus, os ídolos do profundo do meu coração. Que eu veja, Deus, eles sendo arrancados, assim como aquele dragão perdeu a pele. Chama eles pelo nome, Senhor, hoje, e arranca-os, mesmo que isso cause dor e sofrimento. Tira de mim, Deus, a necessidade de parecer um sucesso, de ser governado pelo dinheiro, de ter pensamentos, Deus, a respeito de coisas boas que o Senhor fez, mas que estão no lugar errado, no patamar de Deus da minha vida. Me devolve a capacidade de confiar, Deus, no Teu plano para mim, no Teu projeto, a capacidade de confiar de que o Senhor sabe o que é melhor, que o Senhor sempre sabe, Deus. Me esconde debaixo das Tuas asas e estarei seguro. Para a glória do Teu nome, Deus, nós oramos. No Santo dos Santos.